João capítulo 10, versículo de número 10. Vamos ler a partir desse versículo, alguns versículos. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê o lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhes pertencem e ele não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Até aí a palavra do Senhor. Querido e eterno Deus, te louvamos, ó Deus querido, por estarmos mais uma vez aqui reunidos, adorando ao Senhor, cultuando ao nosso Deus, ao nosso Criador, aquele que sustenta a nossa vida. Estamos agradecidos por tudo quanto o Senhor tem feito por cada um de nós, pela operação do Senhor, meu Deus, através do Teu Espírito Santo, aqui, Senhor, através de cada louvor que foram cantados aqui nesta noite. Senhor, pedimos que o Senhor venha operar também por meio da Tua Santa Palavra, que Teu Espírito Santo também continue a falar conosco, a nos dar compreensão daquilo que precisamos compreender e a trabalhar, Senhor, também no nosso coração, para a aceitação da Tua vontade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, a mensagem do Senhor para nós essa noite, o Senhor quer falar conosco a respeito de Jesus como o bom pastor. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, Jesus ele sempre vai se comparar a alguma coisa. Às vezes, em algumas ocasiões, Jesus se comparou com a água que descedenta a sede da alma. Também Jesus se comparou com o pão, mas o pão vivo, que também alcança a alma. Também Jesus se comparou com uma porta estreita que conduz à vida eterna. Jesus se comparou com um caminho, o único caminho, que também é o caminho da verdade, que conduz à vida eterna. Todas as vezes que Jesus faz uma comparação, ele vai sempre comparar aquilo que nós conhecemos hoje, mas vai elevar essa comparação a um patamar máximo. Ou seja, toda vez que ele vai tratar de algumas questões, ele traz alguns elementos que nós conhecemos, ele faz isso para que nós possamos compreender a sua mensagem, mas ele sempre quer nos apontar para algo que transcende a essa realidade que nós conhecemos como esse mundo físico. Portanto, quando nós lemos a palavra do Senhor, o que nós lemos aqui, que Jesus diz que ele veio para dar a vida pelas suas ovelhas e que ele veio dar vida plena
nós precisamos compreender que a vida plena, ela não se resume a uma vida de luxo aqui embaixo, a uma vida de prazeres aqui embaixo, uma vida de gozo aqui, mas ele está falando de vida plena. Vida plena aqui vai elevar aquilo que é a nossa realidade. Ele vai falar de algo que é eterno, que é espiritual. E ele vai falar disso porque o único capaz de trazer vida eterna, e ele vai dizer aqui, é Ele próprio. Ele é o único capaz de dar ao homem vida eterna. O homem pode viver aqui embaixo dessa vida e gozar de todos os prazeres que esse mundo oferece, mas se ele não tiver um encontro com Jesus, o bom pastor, se ele não seguir esse bom pastor, a sua vida aqui, por mais prazerosa que possa lhe oferecer, não satisfará a sua alma, porque um dia todos nós vamos ter que partir dessa realidade que nós conhecemos para outra realidade. E aí é que entra o diferencial de quem de fato tem um encontro com Jesus e tem em Cristo Jesus aquele que é o seu bom pastor. Jesus vai estar falando aqui, meus irmãos, sobre quando ele começa a falar sobre essas questões, nós precisamos entender que o contexto que Jesus vai propor esse ensino, Jesus está confrontando alguns religiosos do seu tempo. É impressionante isso, né? Como que pode uma coisa assim? Por quê? Porque os líderes religiosos deveriam ser exatamente aqueles que de fato deveriam preocupar com a vida espiritual das pessoas, ou conduzi-las de forma, no caminho da verdade, de forma segura. Mas aqueles líderes do tempo de Jesus, e não somente do tempo de Jesus, alguns que vieram antes também, haviam perdido a direção daquilo que era o essencial, ou daquilo pelo qual eles foram chamados para liderar uma comunidade na vida espiritual, para guiar uma comunidade, como um pastor que guia as ovelhas. O Senhor Jesus aqui, ele tem um confronto com os religiosos, porque se os irmãos prestarem atenção no contexto, Jesus havia curado um cego de nascença. Jesus curou um cego de nascença. Imagina algo assim extraordinário, né? Uma pessoa que nasceu cego, de repente Jesus chega e cura aquele cego. As pessoas deveriam ficar alegres, deveriam aqui glorificar a Deus, porque aquela pessoa recebeu uma bênção. Mas o grande problema é que para os religiosos, Jesus estava cometendo um pecado terrível. Curar a vida daquele cego, curar a vista daquele cego, para os religiosos foi um pecado cometido por Cristo. Por quê? Porque aquela cura aconteceu num dia de sábado. Meus amados, nós já falamos isso aqui. Como que as pessoas transformam as coisas, como que a religiosidade ela tem essa capacidade de transformar as coisas que deveriam ser para a bênção espiritual, para o desfrute espiritual das pessoas, em um fardo, em um peso. Ora, o sábado havia sido criado para que o homem pudesse descansar, e não somente descansar fisicamente, mas tirar um momento para se dedicar a Deus, para exaltar a Deus, para servir a Deus. Já que você tinha 6 dias para trabalhar, pelo menos um dia você deveria descansar, e pelo menos nesse dia você deveria dedicar-se mais a Deus. Não que nos outros dias você não deva dedicar-se, mas pelo menos aquele dia uma dedicação maior. Mas tudo aquilo deveria ser algo para
estreitar o relacionamento de Deus com o ser humano e isso proporcionar para o homem o descanso para a sua alma, porque o homem que se relaciona, o homem que tem comunhão com Deus, a sua alma descansa. Mas a religiosidade transformou aquilo que deveria ser de fato uma bênção para o homem em um fardo, a ponto de que alguém ser considerado um pecador. Por quê? Porque estava curando uma pessoa no dia de sábado. E os religiosos começaram a fazer indagação a respeito daquele jovem, e o pai tinha medo e mandava perguntar: vocês perguntam para ele mesmo, ele tem novidade para responder a respeito do que aconteceu com ele e como que aconteceu. Mas por que os pais estavam falando aquilo desse jeito? Por que os pais não queriam falar no assunto e mandou que eles questionassem o filho? Por quê? Porque os líderes religiosos tinham ameaçado: se alguém confessasse que Jesus era o Messias seria expulso da sinagoga. Então veja bem, a religiosidade é assim. Muitas vezes você começa a ser ameaçado. Se você falar assim, se você confessar, ainda que seja uma verdade, mas se essa verdade estiver contradizendo aqui aquilo que nós pensamos, você vai ser expulso. E as pessoas começam a viver debaixo de um jugo de medo, dentro de uma religiosidade que promove medo. E Jesus então vai confrontar esses líderes religiosos, se apresentando agora. Aqueles líderes eram os pastores, mas os pastores que não estavam cuidando bem das ovelhas. E Jesus vai se colocar como aquele que é o bom pastor. E quando Jesus se coloca como bom pastor, Jesus aqui, ele vai se colocar como aquele que de fato estava cumprindo a profecia ou as profecias a respeito dele no Velho Testamento. Jesus, o Senhor, Jeová, no Velho Testamento, havia dito em Ezequiel, capítulo 34, fala dos maus pastores, uma palavra de juízo contra os maus pastores, que deixaram as ovelhas se desviar, que espancavam as ovelhas, que feriam as ovelhas. E em Ezequiel fala daqueles líderes que estavam preocupados não com cuidar das ovelhas. Eles se alimentavam da lã, eles usavam a lã, alimentavam da carne das ovelhas, mas eles não cuidavam das ovelhas. Eram os pastores infiéis. Haveria um juízo contra essa liderança. Toda a liderança, todos aqueles pastores, aqueles líderes que são chamados por Deus para pastorear, que não exercem com sinceridade, com fidelidade à palavra de Deus, deverão prestar contas um dia. Isso é muito sério. Mas muitos daqueles estavam apenas preocupados em extrair das ovelhas alguma coisa para si, e eram pastores que apacentavam a si mesmos, mas não apacentavam as ovelhas. E aí Jeová vai dizer, ou Yahvé vai dizer, que eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, eu mesmo vou atrás das ovelhas desgarradas, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. E Jesus aqui agora se coloca como esse bom pastor profetizado por Ezequiel. O Yahvé do Antigo Testamento se fez carne e estava agora ali como um bom pastor para arrebanhar as ovelhas que lhes pertencem. E aí Jesus vai falar assim: eu lhes digo a verdade. E quando Jesus fala assim, eu lhes digo a verdade, nós precisamos entender que
Jesus está nessa sequência do diálogo com os religiosos. E os religiosos, quando Jesus fala mostra que os religiosos estavam cegos espiritualmente, eles achavam que estavam enxergando, eles achavam que estavam entendendo as coisas, mas na verdade eles estavam cegos espiritualmente. E quando Jesus mostra que eles estavam cegos espiritualmente, aí Jesus continua essa passagem, dizendo assim: mas eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. E ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Meus irmãos, Jesus aqui está chamando a atenção para algo que era comum. Existia naquele momento os pastores que conduziam seus rebanhos para um aprisco, e muitas das vezes, dentro do mesmo aprisco, você tinha mais de um rebanho. E os pastores tinham a liberdade de passar pela porta do curral. Eles tinham liberdade de passar pela porta do curral, porque eles eram o dono das ovelhas. Eles eram pastores das ovelhas. Mas se alguém quisesse alguma coisa, quisesse fazer alguma coisa ruim para com as ovelhas, roubar, matar, não iria passar pela porta, porque por certo o porteiro não iria deixar. Eles iriam tentar então entrar por outro lado, que não fosse a porta das ovelhas. E que Jesus estava ali não como alguém que estivesse tentando agir às escondidas, como fazem os falsos mestres. Porque os falsos mestres, falsos líderes, eles procuram entrar às escondidas. Eles não entram pela porta, eles não passam pela porta, mas eles entram de forma sorrateira. Como que eles entram de forma sorrateira? Eles se apresentam ser uma coisa que não são. Eles se apresentam ser um pastor que não é. Eles se apresentam ser um líder que não é um líder colocado por Deus. A igreja sempre teve que lidar com falsas lideranças. Em toda a história da igreja sempre existiu a dificuldade ou a grande luta da igreja para lidar com os falsos líderes. Quando nós vemos as cartas escritas ali, as cartas às igrejas da Ásia, nós vamos perceber exatamente isso. Quando é escrito a carta à igreja de Éfeso, vai dizer que aquela igreja colocava à prova aqueles que diziam ser apóstolos, mas não eram apóstolos, e foi elogiado por isso. Ou seja, sempre existiu alguém que busca para si um título, ou procura um cargo, uma função no corpo de Cristo, na igreja, mas que não foi colocado por Deus. Esse entra por outro lado, porque a intenção dele, dos falsos líderes, nunca é cuidar de fato das ovelhas, mas é extrair das ovelhas alguma coisa que possa lhes satisfazer, mas não cuidar das ovelhas. Mas Jesus se coloca como aquele que é o bom pastor, e o bom pastor que conhece as suas ovelhas. E nós louvamos ao Senhor, porque Jesus é o pastor das nossas almas, e porque Jesus conhece quem de fato é as suas ovelhas. Olha, se por um lado nós temos que lidar com falsos líderes, falsos pastores, por outro lado também existem as falsas ovelhas, ou as ovelhas que não são ovelhas de Cristo, e que às vezes está até misturado, e alguns até lobos que se disfarçam de ovelhas. Tudo isso são realidades espirituais que nós temos que lidar no dia a dia da igreja. E Jesus vai dizer o seguinte:
que ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Aleluia! Se tem uma coisa que traz segurança para a ovelha de Jesus, é que aqueles que são de fato ovelhas de Jesus, sabem exatamente quando a voz é de Jesus e quando não é. Quando a voz é do pastor, do seu pastor, e quando não é. A ovelha conhece. Naqueles dias era assim, e ainda é assim. Quem é pastor de ovelhas, quando o pastor da ovelha chama, a ovelha conhece a voz e responde. Mas vai alguém que não é pastor da ovelha e chama aquela ovelha, chama o rebanho para ver se vai atender. Não vai atender. Ovelhas de Jesus ouve a voz do Senhor e sabe exatamente quando o Senhor está falando. E ser ovelha de Jesus é seguir, é ouvir a sua voz, é seguir Jesus. Ele chama as suas ovelhas e as conduz. Ou seja, Jesus é aquele bom pastor que veio para conduzir a nossa vida. E aí nós precisamos saber a quem nós estamos ouvindo. Se estamos ouvindo a voz de Jesus, ou se estamos ouvindo outro tipo de voz, que às vezes ecoa nos nossos ouvidos aí. Nos dias de hoje, nós precisamos ter muita atenção e muito cuidado, porque as vozes estão aí, nas internets, nas redes sociais, na internet, nós temos diversas vozes ecoando, e a ovelha de Jesus precisa discernir nessa hora, quando é a voz de Jesus e quando não é a voz de Jesus. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele explicou: eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus se coloca aqui como uma porta. Ao mesmo tempo que ele se coloca como um pastor, ele se coloca também como uma porta. Eu sou a porta das ovelhas. O que ele quer dizer é que é por ele que nós alcançamos a bênção. Não é a porta da ovelha, não é essa porta que está aberta ali, perto do altar. Não. Essa não é a porta da ovelha. Tem gente que coloca a sua instituição como se a sua instituição fosse a porta das ovelhas. Se a ovelha não passar por aquela porta, a denominação religiosa, se a ovelha não passar pela porta da igreja batista, e aqui eu estou falando porta no sentido literal da coisa, você tem um templo batista, você tem um templo presbiteriano, você tem um templo, né? Você tem várias localidades com vários nomes. E há quem diga: se você não passar por aqui, se você não estiver nesse hall aqui, nessa comunidade, como se a comunidade fosse a porta. Ora, a porta é Jesus. A porta da salvação, a porta das ovelhas é Jesus. Diz assim: todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Aqui nós temos que observar uma coisa sobre essa explicação de Jesus. Quando ele fala todos que vieram antes de mim, evidentemente, a quem ele está se referindo? Ele não está se referindo aos líderes fiéis do Antigo Testamento, a liderança que teve realmente compromisso com Deus, mas está se referindo aos líderes infiéis, a liderança infiel. E nós precisamos entender que a característica da liderança infiel é justamente essa. E ele vai dizer: os que vieram de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Aqui está a bênção. As ovelhas de Jesus, ela tem discernimento,
e ela sabe quando uma liderança está falando no Espírito de Deus, e quando a liderança está de olho no seu bem-estar, e quando a liderança está querendo, usufruir da fé ou manipular a fé das pessoas, a ovelha de Jesus sabe exatamente quando isso acontece. Mas a ovelha, aqui está dizendo que as ovelhas não ouviram. As ovelhas de Jesus não ouviram, porque as ovelhas de Jesus ouvem Jesus. Sabe por que nós estamos aqui cultuando o Senhor? Porque nós aprendemos a ouvir Jesus, nós aprendemos a ouvir a voz do Senhor, o Senhor que vai à nossa frente. Jesus vai à nossa frente, Jesus nos chamou para segui-lo, e nós estamos seguindo a Jesus. E o nosso compromisso não é com religião alguma, o nosso compromisso é com o nosso bom pastor, é com Cristo Jesus. Nós seguimos a Ele. Nós devemos dedicar a nossa vida àquele que deu a sua vida por nós. E aqui ele fala assim: quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto. Aqui ele se contradiz, aqui ele se coloca num confronto entre aquele que de fato pode oferecer um bom pasto, o alimento para a ovelha, com aquele que só tem pasto seco, que não tem nada para oferecer. A religiosidade oferece muita coisa para o ser humano, mas não é capaz de alimentar a alma, porque alimentar a alma somente Jesus. Aquele que conduz a ovelha para o bom pasto é só Jesus. O salmista Davi, ele disse no Salmo 23, que como ovelha se colocava diante do pastor, que poderia fazê-lo descansar em pastos verdejantes. Ou seja, Jesus é aquele que de fato conduz a ovelha para alimentar e para desfrutar da abundância de alimento espiritual que só o Senhor Jesus tem. Entrará e encontrará pasto. Ele está falando de um alimento que é capaz de salvar, porque ele vai dizer: quem entra pela porta entrará por mim e será salvo. Salvação só em Jesus. Salvação não está em nenhuma religião, salvação está em Cristo Jesus. E aquele que está com Cristo Jesus e segue Jesus pode descansar nessa segurança de sua salvação em Cristo Jesus. E aí ele chega no ponto que nós vemos aqui: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Quando ele fala assim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, ele está se referindo a quem? Ele está falando exatamente dos líderes, dos falsos líderes. Ele está dizendo assim: olha, esses falsos líderes, eles vêm para isso. Ele está comparando os falsos líderes com um ladrão que vinha para matar, roubar e destruir. Mas também nós podemos comparar essa ação com a ação também do adversário das nossas almas, porque por trás de um falso líder está aquele que instiga, aquele que manipula, aquele que faz dos falsos líderes instrumento para levar à morte as ovelhas. Mas Jesus vai dizer: eu vim para lhes dar vida, e uma vida plena que satisfaz. Jesus veio para trazer vida plena. É muito mais do que a religião pode dar. O que Jesus veio oferecer para nós é muito mais do que a religião pode oferecer. Por quê? Porque a religião pode oferecer muita coisa boa, de fato. Se pensarmos assim do ponto de vista daquilo que a religião oferece, a religião pode oferecer muita coisa boa, do ponto de vista do aspecto social, do aspecto psicológico, né? E agora, do ponto de vista espiritual, ou seja, vida que de fato é vida plena que satisfaz, só se encontra em Cristo Jesus. E a religião que de fato apresenta Jesus como o único que é capaz de dar vida plena,
sim, essa religião ou essa comunidade é uma comunidade boa de se reunir, de estar junto, cultuando. Mas se alguém está numa comunidade que não apresenta Jesus como o supremo pastor, que não apresenta Jesus como aquele que é o único que pode salvar, que apresenta outras coisas, ou está mais interessado em arrancar dinheiro, porque aquele fala daquele que trabalha por dinheiro, que não está preocupado com as ovelhas. Se alguém está numa comunidade que está preocupado com as ovelhas, amém. Mas se alguém está numa comunidade cuja liderança só fala em dinheiro, só enriquece cada vez mais, nós estamos vivendo, meus irmãos, um momento de crise espiritual. Por quê? Porque é alarmante o que a gente percebe na nossa realidade. Quando se olha para lideranças cristãs que estão nadando no dinheiro, e as pessoas olham e acham que tudo isso é normal. Líderes, pastores que só falam em dinheiro, ganhando rios de dinheiro à custa da fé das pessoas, quando deveriam estar preocupados de fato com a vida espiritual. E aqui Jesus fala o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. E aí ele fala do mercenário. Aqui na minha versão está o empregado, porque existia naquela época aqueles que eram contratados para cuidar do rebanho. Eles recebiam um valor para aquilo, eles recebiam um salário para cuidar do rebanho. O pastor não podia estar lá, contratava alguém. E Jesus vai colocar aqui: o empregado, quando vê o lobo se aproximar, e aqui nós precisamos pensar na ideia também do lobo como aquele próprio inimigo que ele acaba de dizer, né? Ele coloca o ladrão, agora ele coloca o lobo. Ambos fazem mal para as ovelhas, tanto aquele que rouba como aquele que é o lobo. Mas existe lobos disfarçado de ovelhas, líderes que disfarçam, existe. E aqui vai ser quando vê o lobo aproximar, a dificuldade de aproximar, aqueles que estão trabalhando por dinheiro abandonam as ovelhas porque elas não lhes pertencem, não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O lobo ataca as ovelhas. Aí, aquele que trabalha por dinheiro quer salvar a sua vida. Ele não está querendo salvar as ovelhas. Afinal de contas, as ovelhas não é dele. Então, eu vou salvar minha vida. E ele foge e deixa as ovelhas, e abandona as ovelhas ao léu. Abandona as ovelhas ao risco do lobo. Isso é característica de falso líder. O falso líder não tem compromisso com o rebanho. Ele foge, ele abandona as ovelhas. E aí está dizendo o seguinte: e o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O papel do inimigo é não apenas matar, mas dispersar o rebanho. Dispersar o rebanho, preste atenção. O lobo ataca e dispersa o rebanho. Nós estamos vivendo um momento tão sério na vida espiritual, na vida da igreja, que há um movimento para dispersar os rebanhos, para dispersar o rebanho do Senhor, para diluir as comunidades. Esse movimento está acontecendo e está conseguindo atingir a muitos que já não congregam mais. São ovelhas dispersas, ovelhas longe da comunidade, ovelhas que não congregam mais, ovelhas que não têm uma liderança para direcionar a sua vida. Quando Jesus fala que Ele é o bom pastor e Ele condena os falsos líderes, Ele não está aqui de forma nenhuma se colocando contra aqueles que são de fato líderes
sinceros, comprometidos com o rebanho de Cristo, porque os seus apóstolos foram os líderes que Jesus escolheu para pastorear o seu rebanho, as suas ovelhas, e sucessivamente outros líderes foram seguindo, e Jesus continua separando líderes para conduzir as suas ovelhas. Mas aqui o que nós vemos é um movimento para dispersar as ovelhas. Agora, meus irmãos, uma coisa que a gente deve pensar na questão das ovelhas dispersas: o perigo da ovelha dispersa. Quando a gente olha, por exemplo, quem gosta de assistir Mundo Animal, preste atenção. Eu, às vezes, outro dia comentando com a minha esposa, eu admiro muito os búfalos, quando eles são atacados. Quando um leão pega um búfalo, consegue pegar um búfalo, o que os búfalos fazem? Você acha que eles saem correndo e larga aquela ovelha para trás? Não, eles voltam e eles enfrentam aquele leão, e o leão acaba tendo que abandonar o búfalo, e o búfalo é salvo. Por quê? Por causa da comunidade. E os predadores sempre eles vão procurar as ovelhas fracas, que é mais fácil de atingir, aquelas que ficam para trás da caminhada, no meio da manada, no meio do rebanho, aquelas que vão mais fracas vão ficando, e quando elas se isolam, se tornam presa fácil do inimigo. Dispersar o rebanho é uma tática do inimigo para tornar com que as presas, as ovelhas, se tornem presa fácil pelo adversário. Mas louvado seja o Senhor, que o Senhor Jesus é o pastor que cuida de nós, e que nós estamos no aprisco do Senhor, que nós estamos sendo cuidados por esse pastor. E esse pastor, diferentemente daquele que está preocupado com dinheiro e não com as ovelhas, ele é o dono das ovelhas, e ele não está preocupado com dinheiro, pelo contrário, ele deu a sua vida para resgatar as ovelhas. Ele fala assim: o bom pastor, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E ele vai dizer que ele é aquele que dá a vida. Ninguém, ele fala assim: o Pai, pois me ama, pois sacrifico a minha vida para torná-la de volta, tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la. Pois foi isso que meu Pai ordenou. Ou seja, ele vai dizer que é aquele que dá a vida pelas ovelhas, e de fato ele entregou a vida, ele sacrificou. As pessoas muitas vezes não compreendem o sacrifício de Jesus, e há quem acha que o sacrifício de Jesus foi apenas um modelo para você lidar com a oposição, lidar com as perseguições, e estar sempre do lado da verdade, ainda que isso lhe custe a vida. Não, o sacrifício de Jesus não foi apenas um exemplo. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício mesmo. Jesus não foi morto simplesmente porque as pessoas quiseram matá-lo, mas ele foi morto porque ele se entregou para pagar o resgate e livrar as suas ovelhas. Nisso está o amor de Cristo por nós, e nisso também está a nossa segurança, porque aquele que deu a vida disse assim: eu vou dar a minha vida e vou tornar a tomá-la. Ele estava falando da ressurreição dele. Eu vou entregar minha vida, mas eu vou ressuscitar. E assim também está seguro aqueles que são conduzidos pelo pastor Jesus, pelo bom pastor, tem essa segurança de ser protegido, porque Jesus não foge quando vê vir o inimigo. Debaixo das mãos do Senhor nós temos proteção. Ele fala assim: ninguém as arrebata da minha mão, ninguém arrebata as minhas ovelhas. Eu guardo, eu protejo as minhas ovelhas. Que coisa maravilhosa é ter a certeza de que nós estamos seguindo no caminho certo, de que nós estamos seguindo a pessoa certa, que nós estamos seguindo quem de fato deve ser seguido: Jesus, o bom pastor, o Yahvé, que se encarnou para trazer de volta as suas ovelhas que estavam desgarradas, para juntar as suas ovelhas em um aprisco. E
para conduzir as suas ovelhas. Que coisa maravilhosa é ter a segurança que nós podemos ter em Cristo Jesus, porque Ele é o bom pastor. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Há muitas pessoas com opiniões divididas em meio à religiosidade. Há quem entende quem de fato Jesus é e há quem ainda não compreendeu quem de fato Jesus é. Há pessoas que estão seguindo falsos líderes, há pessoas que estão seguindo falsos ensinos, mas se essas pessoas que estão seguindo esses falsos líderes de fato são ovelhas de Jesus, em algum momento elas vão ouvir a voz do Senhor e vai deixar de ouvir os falsos líderes e vai seguir a Jesus. Vai seguir a Jesus, porque o único que nos dá vida é o bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. Que nós possamos sempre desfrutar dessa segurança em Cristo Jesus e sempre entender que o que nos importa é aquilo que o nosso bom pastor diz a nosso respeito e diz para nós. O que ele diz para nós está na sua palavra. Se alguém não tem zelo pela palavra do nosso bom pastor, é questionável se essa pessoa é de fato uma ovelha de Cristo Jesus. Jesus disse aqui nessa passagem que tinha muitas ovelhas que não eram desse aprisco e que ele ainda iria agregar. De quem ele estava falando? As ovelhas do aprisco, ele estava falando dos judeus. E as ovelhas que não eram daquele aprisco, ele estava se referindo a nós, aos gentios, que estavam longe do aprisco, mas que ainda também, na eleição eterna de Deus, fomos incluídos no plano da redenção, na aliança. Somos ovelhas de Cristo. E por isso nós estamos aqui, ouvimos a sua voz. Quando Ele falou conosco, a sua voz mexeu conosco. A sua voz mexeu e nós decidimos segui-lo. Que coisa maravilhosa é a ovelha ouvir a voz do seu pastor. Que Deus nos faça sempre ouvir os seus bons conselhos e nunca permita que o inimigo venha de alguma maneira atingir a nossa vida e atrapalhar a nossa jornada de fé. Estamos comprometidos com Jesus Cristo. Não há outro nome aqui a nós proclamarmos. Não tem outro nome para nós anunciarmos a não ser o nome de Jesus. Vamos estar cantando louvor. Nesse louvor, quem tiver oferta para entregar, o dízimo, seja essa oportunidade.